Bolsonaro venceu a pandemia? É hora de voltar às aulas? Começa agora mais um Ringue da Pan à distância, afinal de contas, estamos passando por uma pandemia que obriga a gente ao isolamento social. Ainda obriga, apesar de alguns, como o Adrilles, que está aqui hoje, achar que o isolamento é inútil, é inócuo, não traz resultado. Mas o tema hoje vai ser esse. Adrilles, se você já conhece, a casa, prata da casa, vai estar comigo hoje para debater essa questão da pandemia. Se é hora ou não de voltar às aulas e, claro, se o governo agiu como deveria agir para controlar essa doença aqui no Brasil. Bom, vou começar e logo mais passo a bola para o nosso convidado, que é o Adrilles, vai falar mais que a gente, um pouquinho só a mais, porque é um debate, mas eu vou começar já dando a minha opinião. Ao contrário do Adrilles, eu sigo a ciência. Então, a OMS, nesse momento, a Organização Mundial de Saúde, ela está dizendo que sim, que é hora de voltar. Ela está dizendo isso de forma tímida, né, ainda, mas ela está sim agora dizendo que se o governo tiver protocolos para retornar às aulas de maneira que evite a aglomeração dos alunos, que façam um rodízio ali entre os alunos, que eles usem máscaras e mantenham algum tipo de distanciamento na sala, sim, pode-se voltar às aulas, já que a pandemia já atravessa o mundo inteiro, e isso traz muitos prejuízos para as crianças, não só de aprendizagem, mas prejuízos sociais, né? Prejuízos que eles chamam de físicos. Isso sim acarreta prejuízos para as crianças, então a gente tem que sempre olhar pelos dois lados. Como a OMS agora está dizendo que sim, que a gente deve se arriscar a fazer isso, eu vejo, eu não tenho como me colocar nunca contra a ciência, eu sempre sigo a ciência. Eu sou um jornalista, eu não tenho lado nessa história. Eu não sou nem contra nem a favor. Eu simplesmente vou pelo que a ciência estuda e aponta como mais adequado para controlar a pandemia. O que a ciência sempre apontou como mais adequado foi o isolamento e foi manter as crianças fora da escola. Agora ela diz que deve voltar. A gente tem o caso de Israel, que retornou às aulas em maio e que agora vai ter que voltar uma quarentena. Anunciou hoje que vai voltar uma quarentena. Vai ser o primeiro país do mundo a impor uma segunda quarentena. Porque um dos motivos seria o retorno às aulas que fez a pandemia retornar ali. Agora, outros países estão conseguindo retornar às aulas sem perder o controle da pandemia. Como vai ser no Brasil? Eu estou curioso. Afinal de contas, isso aqui é uma bagunça. A gente tem pessoal achando como o Adrilles que é hora de voltar ir para a praia, para o cinema, para o bar, para a escola. E o que a própria OMS diz é que se a gente voltar tudo de uma vez, é perigoso. O mais correto é priorizar. Vamos priorizar a escola, não precisa abrir o bar, a praia. Mas a gente está fazendo tudo junto, é arriscado. Eu entendo o sindicato dos professores ser contra, porque é a vida deles que está em risco. Se eu tivesse uma mãe professora idosa, eu não ia querer que ela voltasse a dar aula. Eu entendo, o Brasil é uma zona e ninguém tem que ter a obrigação de morrer ou de colocar a vida em risco. Então, tem outra, o Fiocruz recomendou voltar de maneira tímida também. Tem o Ministério da Saúde pedindo para voltar e vários governadores com os seus secretários de educação também fizeram estudos que dizem que já é hora de voltar. Então, sigam a ciência, ao contrário do Adrilles, que só segue a ciência quando ela diz o que ele quer. Nessa vez, como a OMS está indo de encontro ao desejo dele, que é voltar às aulas, aí agora ele é o OMS Team, o cara que sempre difamou o OMS, mas vai lá, Adrilles, uma vez. Ué, vamos lá. Por ciência, a gente presume um conjunto de hipóteses testadas ao longo do tempo, com muita pesquisa e muita percepção de que a realidade responde. Não houve ciência no caso do isolamento. Houve um assodamento, uma pressa em fazer de isolacionismo que se resultou completamente ineficaz. Não há nenhum tipo de prova cabal da redução de mortos ou de infectados, ou mesmo de achatamento ao longo de a Itália mesmo, durante 2-3 semanas do isolamento mais radical do primeiro lockdown, os números duplicaram, triplicaram, e eventualmente durante meses foi seguido esse protocolo, sem considerar o aumento ou a intensidade de Covid em determinadas regiões, né? Claro, nos centros urbanos mais aglomerados, como Nova York, Paris, São Paulo, antes, e outras regiões chegou depois. Todo mundo fechou tudo ao mesmo tempo. Isso resultou num desastre econômico, social, de saúde mental. Pessoas perderam emprego, renda, dignidade, exatamente justa a essa pseudo-ciência que trancou o mundo ao mesmo tempo, sem o menor critério científico, e a OMS
na figura do seu Tedros, um grandíssimo incompetente, trancou o mundo e transformou o mundo numa imensa cadeia, né? E a educação é a maior prejudicada. Crianças, sobretudo crianças mais pobres, sem a questão escolar, elas prejudicam em déficit de atenção, déficit educacional, crianças se alimentam nas escolas, crianças socializam nas escolas, crianças mais pobres fogem muitas vezes de lares disfuncionais e, eventualmente, a gente está há semanas, há meses, saindo às ruas. Bares estão lotados aqui no Brasil, as praias estão lotadas, as ruas, os restaurantes, os ambientes de trabalho estão todos aglomerados e não há sinal de aumento de infecção ou de aumento de número de mortes. Ao contrário, a linha está caindo. Ou seja, o senhor Osmar Terra, esse sim, um grande cientista, tinha razão. Toda pandemia, toda epidemia tem um começo, meio e fim. E a gente está do meio para o fim, a despeito de quaisquer isolacionismos que tenham sido feitos. Então, eventualmente, se tudo está aberto e só a escola está fechada, a gente vive um grande momento de uma hipocrisia que é surreal. Todos estão nas ruas, não há índice, não há sinal de aumento de infecção ou de mortos, e deixar as crianças fora das escolas é um crime de lesa pátria, crime que abala o próprio saber, o próprio princípio lógico de percepção da realidade. Pelo amor de Deus, não é Guga Noblar. Enfim. Kim, Osmar Terra é um grande cientista? Vamos lá. Bom, pessoalmente, acho que é uma piada chamar Osmar Terra de cientista, né? Primeiro porque todos os gráficos que ele apontou se mostraram absolutamente equivocados e os números que ele apresentava também manipulados, né? Lembro até de um gráfico que ele colocou fazendo comparações absolutas em detrimento da proporção ou do número de habitantes de contaminados de cada país e também das medidas comparando países que tinham feito lockdown dizendo que não tinham feito e vice-versa também, países que não tinham feito dizendo que eles tinham feito, enfim, mentira pura e simples, né? Então, realmente não vi nada de ciência nele. Para além disso, né, eu tive em vários hospitais aí pelo país durante a pandemia, né, para fazer o acompanhamento, para fazer fiscalização, execução de emendas, inclusive de auxílio, né, do combate ao coronavírus, e é unanimidade nos hospitais, dos diretores aos técnicos de enfermagem, que principalmente no início da pandemia, a aderência ao distanciamento social foi fundamental para que não houvesse o colapso completo do sistema de saúde e mais, a diminuição na letalidade do coronavírus se deve muito em razão da aprendizagem, da curva de aprendizagem dos próprios médicos e dos próprios enfermeiros que, ao longo do tempo, foram, como pega todo mundo de surpresa, ninguém se planeja para uma pandemia, ainda muito menos tem, né, métodos de cura ou de diminuição de internação. A testagem desses métodos fez com que, ao longo desse tempo, eles pudessem diminuir, né, essa taxa de letalidade, ainda que a curva de contaminação não tenha acompanhado, ainda esteja em níveis altos, mas o que você vê é que a letalidade está muito menor. Ou seja, o que isso significa? As pessoas continuam se contaminando, continuam se infectando, só que agora você tem uma experiência maior dos hospitais, você tem divisões dos hospitais, protocolos formulados por esses hospitais para atender essas pessoas, e isso tem diminuído o número de mortes. Concordo que a gente deve voltar, sim, com protocolos bem determinados à atividade das escolas. Inclusive, a opinião, a avaliação da corrente majoritária da comunidade científica. Eu discordo dessa fala aí do Guga de que eu sou um jornalista, eu não tenho opinião, eu estou sempre com a ciência. A ciência também é controversa, né? A ciência também não necessariamente sempre traz verdades absolutas. Você tem cientistas que têm opinião X, você tem cientistas que têm opinião Y, e você se filia a alguma corrente científica que tem determinada opinião. Não dá pra você dizer também, eu não tenho opinião nenhuma, eu tô sempre com a ciência. Não é bem assim, né? Mas quando 99% tá de um lado, né? Não, claro. Aí é quase unanimidade. Perfeitamente. Perfeitamente. O Adrilles é o único que ficou do lado de um cientista sueco lá, que depois se arrependeu. Mas a realidade está sendo provada. Mas meu ponto é que também não dá pra falar que você não tem opinião própria, né? Que você efetivamente lê, né, e toma uma posição como sua de alguém que se especializou e que estudou o tema.
Dito isso, eu acho que faltou competência por parte dos gestores municipais, dos gestores estaduais e do presidente da República no quesito retorno às aulas. Faltou prioridade, porque como foi colocado, você já teve protocolo de reabertura de comércio, você já teve protocolo de reabertura de restaurante, e os dados que a gente tem é que hoje, quem tem menos de 19 anos, pelo menos o que diz a corrente majoritária da ciência, tem o dobro de imunidade, tem o dobro de chances de ser assintomático de que quem tem mais de 19 anos, né? Ou seja, a letalidade, né, e os sintomas em crianças e em adolescentes é muito menor, são muito menos graves, ou sequer, muitas vezes até inexistentes, do que em pessoas mais velhas. Acho sim que você poderia ter um protocolo de manter professores que estão no grupo de risco não trabalhando, né? Voltam os professores que não estão no grupo de risco, que não tem nenhuma comorbidade, que não estão em idade avançada. Claro que isso precisa de um trabalho intenso e precisaria de contratações emergenciais para suprir essa demanda no curto prazo, mas o que todos os países desenvolvidos fizeram foi priorizar um protocolo, principalmente para a primeira infância, para a volta gradual das aulas, com distanciamento, com máscara e com higienização constante de todos os equipamentos e dos próprios alunos. Não, a gente sabe que tem que voltar. Agora, eu só quero botar uma coisa aqui em questão pro Adriles. Ele é muito espertinho, Adriles, porque ele faz esse joguinho da emoção. Ele vai sempre, no lugar dele ir pra razão, ele tenta apelar pra emoção, que é um joguinho muito fácil. Você convence muito mais as pessoas pela emoção. Aí ele fala, as crianças precisam voltar pra escola, e ele faz um discursinho daquele, parece um político em campanha, falando da criança, a importância da criança na escola, mas e a importância do pai dessa criança não correr o risco também de morrer ou de contaminar o avô dessa criança. O risco, Adri, sabe o que é que eu acho? Você é um negacionista que se comportou como o Bolsonaro, fazendo a narrativa do Bolsonaro. E você está sempre tentando buscar algum jeito de mostrar que estava certo, e agora você está buscando na ciência, porque a ciência pela primeira vez está do seu lado. Mas por que você não ficou do lado da ciência? Quando a ciência foi a favor do isolamento, você continua fazendo esse discurso que não é verdadeiro, que está errado. Porque se a gente tomar como exemplo Nova York, se a gente for tomar como exemplo, por exemplo, Nova Zelândia. A Nova Zelândia conseguiu retirar do território dele só com isolamento. Porque realmente só o isolamento, acreditar que só o lockdown vai funcionar não é o suficiente. É óbvio que não é só um lockdown. Agora, com o lockdown, com testagem, com uma população disciplinada, você pode chegar lá. Na Nova Zelândia, eles conseguiram, com o lockdown, antes mesmo da primeira vítima, antes mesmo de morrer a primeira pessoa, eles começaram com o lockdown e eles conseguiram. A Austrália, que é um país vizinho, que optou por não isolar a princípio. Ontem foi o primeiro dia que a Austrália conseguiu, no epicentro da Austrália, que é a segunda cidade mais populosa de lá, foi o primeiro dia que eles conseguiram ter 24 horas sem nenhuma morte nos últimos 2 meses. Já a Nova Zelândia não morreu ninguém. Sabe por quê? Porque o isolamento funcionou lá, funcionou em Nova York, funcionou em vários países da Europa que estavam um caos e que controlaram com o isolamento. Por que você se comporta sempre como negacionista? Você não precisa ser um porta-voz do negacionismo, do Bolsonaro, da extrema-direita. Apesar de você ter virado o ícone deles, você não precisa ser. Gustavo, meu querido, é você que está negando a realidade concreta. A Nova Zelândia teve poucos mortos e poucos infectados por uma questão muito simples e terrível para as pessoas que acreditam que a ciência resolve tudo. Sorte. Em Nova York, que você falou que as pessoas realmente se isolaram de maneira muito radical, 85% das pessoas foram infectadas dentro de casa. Claro, eventualmente uma pessoa sai, vai no elevador, vai no supermercado, e ela se infecta da mesma forma. O isolamento é uma utopia, só se colocar todo mundo na lua ao mesmo tempo, para não ter nenhum tipo de contato físico e humano. É absolutamente, inarredavelmente impossível você fazer um isolamento. E você fala, por exemplo, na Argentina as pessoas ficaram 4, 5 meses, estão indo para o 6º mês de isolamento social. Eventualmente, o que aconteceu? O vírus não tinha chegado lá. Chegou exatamente neste momento. O número de infectados e mortos está crescendo assustadoramente. E o presidente, que é um socialista doidivanas, kirchnerista, peronista, está mantendo a população trancada dentro de casa de maneira absolutamente ignominiosa. O isolamento se mostrou uma fraude em quase todos os países. Eventualmente, você pode, sim, aí eu concordo até com o Kim, achatar em alguma medida o nível
da infecção e do cronograma, né, da disseminação do vírus, mas isso é por pouco tempo. Isso foi feito, poderia ter sido feito em 2, 3 semanas. As pessoas ficaram, aqui em São Paulo, por exemplo, 3, 4 meses de isolamento. Isso causa um prejuízo em relação à dignidade, ao emprego, à falta de renda, à falta de educação enorme. E aí, eu tenho que falar da minha querida e sintomática Suécia. Não fizeram quase rigorosamente nada. E lá, a curva de infectados já caiu drasticamente. A Suécia é um dos países que menos tem mortos, menos número de infectados hoje. Sim, ela teve um número, se não me engano, de 5.700 mortos, está em 9º lugar, se não me engano, em toda a União Europeia. Só que outros países que se fecharam, como, por exemplo, Espanha, França, Inglaterra, o número de mortos continua. Porque eles achataram a curva voltou a subir. E o grande epidemiologista Josef Gissek, grande responsável pela política da Suécia de combate ao coronavírus, falou o seguinte, de maneira muito madura no enfrentamento à morte: vocês, outros países, estão simplesmente espalhando o número de infectados e mortos. Tudo bem, para equipar melhor os hospitais é válido, mas para criar uma medida profilática, holística, quase que transcendental e religiosa, que o isolamento vai salvar as vidas, não salvou nada. Adriles, que explica então... A Suécia, ninguém mais morre, ninguém mais praticamente é infectado. Preservaram empregos, comida, dignidade, liberdade, saúde mental e educação. Adriles, vamos... um exemplo para o mundo de que o isolamento, da maneira que foi feita sem cálculo, foi completamente estúpido. Adriles, vamos aos fatos. Só para completar. Quem falou que o Osmar Terra errou o número de mortos? Todos. Da OMS, ao Imperial College, ao ACT, aquele psicopata maluco, ao Osmar Terra, erraram o número de mortes. A grande previsão acertada do Osmar Terra é que toda epidemia, independente de isolamento, tem um princípio meio e fim, aquilo que se chama imunidade de rebanho, e a Suécia conseguiu imunidade de rebanho e conseguiu preservar matando a população, trabalho e saúde mental, coisa que a maioria do mundo não fez. Adriles, vamos então aos fatos. A Suécia, ela chegou a ser o país com o maior número de mortes proporcionalmente do planeta por habitante. Ela chegou ao primeiro lugar. Então, ela chegou ao primeiro lugar, ela chegou ao segundo lugar de maior número de infectados proporcionalmente por habitantes. Ela teve 20 vezes mais infectados do que a Noruega, que é o país vizinho que ficou pelo isolamento. Teve 15 vezes ou 12 vezes mais que Dinamarca, que Finlândia, que países vizinhos. Nesse momento, Noruega também não está enfrentando um descontrole de pandemia. Todos eles passaram por uma situação melhor. A Suécia conseguiu quebrar a economia igual todos os países, está quebrando igual a Noruega, igual a Dinamarca. Foi interligada. Não é só isso. Então, se elas são interligadas, para que a gente vai optar por ser o único que não isolou, se está todo mundo isolando e a gente vai quebrar do mesmo jeito? Não mas uma coisa, um ponto que eu queria entender é: estar em 9º lugar é uma boa posição para gente? Estar em 9º lugar em número de mortes proporcionalmente é um bom número, é um bom resultado? Só para terminar, Adriles poder falar de novo. Calma, mas existe o futuro. As pessoas continuam morrendo e sendo infectadas em outros países. Sabe o que aconteceu? Houve um congelamento desse. O Brasil e a Suécia são exemplo de como o descontrole, de como o não isolamento, que foi o que aconteceu aqui na prática, leva realmente a imunização por rebanho, né? Que agora está caindo aqui, agora leva com custo de milhares de vidas e sem preservar a economia. Tanto aqui quanto lá, está caindo 9%. A China, que é o país mais populoso do mundo e que optou pelo isolamento, pelo lockdown e conseguiu controlar logo, sabe como é que tá a China hoje? Sabe como é que tá? Não, mas esse número é mundial, é a economia mundial. A China está crescendo 12%. No último trimestre. Não, eu tô falando de FMI, eu tô falando de crescimento mundial. Eu tô falando de projeções e de fatos, porque já aconteceu o crescimento. Em cima da pandemia, ela vem a China, quando fechou, ela caiu 5%. Hoje ela cresceu 12%. Sabe por quê? Porque a China controlou. Ela criou a epidemia, a China, ela lucra com a epidemia. Ela não criou a epidemia. Não, peraí. Aí é papo de maluco. Não, aí é papo de criou. Não, calma lá. Não tô dizendo que a China propositadamente criou o vírus. Mas o vírus foi criado graças à insegurança. Desgraças. A insegurança alimentar que foi protegida pela OMS, que se fez de cega, porque, claro, todo mundo sabe que o Xi Jinping apoiou a eleição do Tedros lá. Ou seja, a OMS é um puxadinho. Nisso aí eu concordo. Nisso aí eu concordo. Realmente você tem uma... Eles adiaram em conluio o anúncio da pandemia. Eventualmente, eles são conglomerados de um malefício único.
Não, perfeito. E nisso eu concordo que realmente, primeiro, você tem um alinhamento, sim, da OMS com a China, isso é inegável, assim, basta ver o não reconhecimento de Taiwan como um país independente, né, que é, enfim, uma briga histórica que a gente tem lá no Oriente, né, que o Japão defende o reconhecimento de Taiwan, a China não, e a OMS não reconhece, assim como a China não reconhece, porque a China é um dos principais países membros da OMS, né. Desse ponto eu concordo. E nisso, aliás, eu até queria ouvir a opinião do Guga sobre isso, que eu acho que eu devo discordar do Guga nesse sentido. A negligência em relação a questões sanitárias da China. Sim. Ela deve ser responsabilizada por isso. A China, a OMS? A China. Você disse. E a OMS também fez vistas grossas para a situação precária da situação sanitária da China. O que aconteceu a princípio é que realmente ninguém sabia a gravidade dessa doença. E a gente foi aprendendo. A China sabia os acertos. A princípio eu não sabia. A princípio não sabia, tanto que ele teve que pedir desculpa. Eles pagaram um mico de tentar sufocar lá a opinião de um cientista, de um médico que dizia que era grave. E depois eles tiveram que reconhecer. Morreu dessa doença e eles tiveram que reconhecer depois foram a gravidade. presos de caladas. A gravidade. A gravidade da pandemia. Eles sabiam sim. A gente tem que pegar os números. E a OMS, em conluio, adiou o anúncio da pandemia. Foi um conluio. Isso aí já é, mas isso, gente, isso daí você pode acreditar ou não, isso é teoria da conspiração. A gente tem que, ou não, a gente tem teoria da conspiração que tá certo, tem teoria da conspiração que tá errada. Eu não acredito que eles tenham adiado proposital, por propósito, porque quiseram, por deliberadamente, sabendo da gravidade que seria, porque seria idiota. Eles tiveram um prejuízo gigante deixando de se alastrar. Depois eles tiveram que fazer o lockdown porque eles viram que estavam errados. Então, se você seguir a lógica, não faz sentido. Eles tiveram que pedir desculpa pelos erros que cometeram. Se fosse uma coisa programada, eles iam fazer de um jeito que eles não abrissem tanta brecha para depois ter que pedir desculpa publicamente pro próprio país deles. Agora, vamos entrar na reta final aqui, galera. A gente já extrapolou o tempo. Adriles, vai, momentos finais aqui. Você acha que em algum momento a OMS acertou ou só agora mesmo? E a OMS, é muito engraçado, sabe o que eu acho engraçado? Você ataca o diretor da OMS enquanto defende o Bolsonaro. É a maior contradição do planeta. Ele tinha razão. O Bolsonaro é um sujeito que abriu mão de fazer a parte dele, fingindo que era só Estado e Prefeitura que devia fazer, fingindo que o STF tinha calado ele. Na verdade, o STF disse que ele não podia revogar. Não podia revogar o que os estados e as prefeituras fizessem, mas caberia a ele, ao Ministério da Saúde, criar um combate nacional à pandemia. Ele não criou, porque ele sabotou o Nelson Tais, ele sabotou o Mandetta, ele sabotou a máscara, ele sabotou o cumprimento de mão que ele mandava cumprimentar. Agora ele está querendo sabotar a vacina, fazendo até um discurso anti-vacina. Você vai permanecer desse lado do negacionismo? Bom, primeiro, é difícil negar que a OMS errou em quase tudo. Só agora, percebendo que a realidade negou os erros da OMS, agora ela desperta para a consciência, né? A OMS negou até o uso de máscaras no começo da pandemia. Ela negou que aos primeiros sinais do contágio do coronavírus, as pessoas fossem procurar tratamento, coisa que salva vidas hoje em dia, coisa que o Mandetta referendou, esse erro brutal da OMS. Ela adiou o anúncio da pandemia. Em relação ao Bolsonaro, com o jeito tosco dele, com uma certa irresponsabilidade dele de não respeitar o distanciamento social, né? Mas no fulcro, no básico, ele tinha total razão. A economia tinha que ser movida, as pessoas tinham que ir trabalhar com os devidos rigores do distanciamento social, ou seja, o uso de máscaras, uso de álcool gel, evitar aglomerações. O Bolsonaro tinha total razão. Mas nunca defendeu isso, Adriles. A história, a disseminação do coronavírus, como ela foi feita, como ela está acontecendo, prova que ele tinha total razão. E, de fato, as pessoas falam, o Bolsonaro tinha que se reunir com governadores e prefeitos para fazer o quê? Se ele discordava desse isolacionismo radical que foi predicado por governadores e prefeitos e que não deu certo, que arrebentou com a economia, destruiu empregos, destruiu renda, achatou completamente o PIB, não necessariamente achatou a curva de infectados. E agora, está todo mundo na rua e o número de infectados e mortos está descendo sem nenhum tipo de regra isolacionista eficaz, todo mundo está percebendo. E o Bolsonaro tinha razão. Não é à toa, não é só por causa do auxílio emergencial que a popularidade dele está subindo. É que as pessoas percebem que do jeito tosco do Bolsonaro, e às vezes eu concordo, irresponsável, ele tinha razão na condução da epidemia. Osmar Terra tinha razão, eu tinha razão,
A Suécia tinha razão. A gente tem que manter essa medida assim, saudável, e eventualmente não isolar todo mundo ao mesmo tempo. Isso foi o maior erro. Vocês estão rindo aí, menino? Mas foi o maior erro, mais gigantesco erro, mais estúpido erro da história da humanidade em nome de pseudociência. Esse tipo de isolacionismo estúpido e sem método. Agora, quem vai dizer que errou? Nunca. A OMS não vai dizer que errou. Nenhum desses países, a Inglaterra está com 22% negativo de queda no PIB, que não adiantou nada isolar. Nova York tem 85% de pessoas infectadas e mortas dentro de casa. Quem vai admitir que errou? Porque é uma pretensão descabida feita em nome de pseudociência que piorou a situação de miséria, da fome da humanidade. Olha, só o Banco Mundial terão 500 milhões de novos famintos. A FAO indica 200 milhões de novos famintos. Tem outra instituição que eu esqueci o nome, que são 12 mil pessoas morrendo de fome, de miséria por dia, por causa do isolacionismo. Esses números que serão acobertados... Opa, não, o Banco Mundial não disse que foi por causa do isolamento, não. Em relação aos mortes da Covid. E a culpa da OMS, em conluio com a dona China, em conluio com o Imperial College, né, que fez essas projeções catastróficas e ridículas e não atestadas, trancou o mundo, impediu o mundo de progredir, estudar e evoluir em nome de um medo injustificável de uma pandemia que foi grave, mas cujo método, cujo remédio, o isolacionismo, foi mais fatal que a própria doença. Só para fazer jus aqui aos fatos, o Osmar Terra, olha a bombagem, ele falou que ia morrer do junho 100, depois ele falou que ia acabar em junho. Em junho acaba. Estamos vendo, né? E quanto a essa reabertura, ontem a gente paralisou o número de quedas pela primeira vez, ontem parou, ontem não caiu, então não sabemos se já é fruto dessa reabertura. Não é ontem não, desde semanas atrás está caindo. Não, mas parou de cair pela primeira vez, estava só caindo. E agora já começou a acessar isso, e pode ser fruto da reabertura. Kim, pra terminar, velho, vai, fecha aí. O que você achou? A Suécia só vou fechar dizendo... Só vou fechar com uma imprecisão do Adrilles. O que o relatório do Banco Mundial mostrou ou afirmou não foi que foi em razão do distanciamento nós vamos ter mais de 200 milhões de famintos, né? Foi que a pandemia em si é recessiva. Essa é a conclusão. O isolamento em si. Não. O relatório do Banco Mundial não diz isso, Adrilles. O relatório não diz isso. Ele diz... Não, a conclusão é de que a pandemia traz insegurança no investimento e na hora de você buscar investimento no momento de pandemia, tanto que a gente vê a valorização do dólar agora, as pessoas buscam moeda forte, as pessoas não investem, as pessoas não tomam risco, porque tem insegurança em relação ao futuro. Essa é a conclusão do relatório do Banco Mundial, Adrilles. Você está citando o número do relatório, você viu numa notícia sem ter lido o relatório. Aí você está conectando com o seu argumento de que foi o isolamento que quebrou sem ter lido o relatório. Você pegou a chance. Você pegou, não. Eu dou cambalhota de cueca na mesa diretora da Câmara dos Deputados se você pegar o trecho do relatório do Banco Mundial que fala que é isolamento. Eu li o relatório. A gripe asiática matou 2 milhões e não congelou a economia. Quem congela a economia é você ficar parado dentro de casa. Eu tô falando sobre o relatório do Banco Mundial. O relatório do Banco Mundial em nenhum momento fala que o isolamento é recessivo. É lógico. Não, mas aí é lógico, é você que tá afirmando, não é o relatório do Banco Mundial. Vamos ter que terminar, galera. E quanto aos números lá de Nova York, 66% foram contaminados historicamente. Se você acrescentar os asilos, 85% das pessoas infectadas dentro de casa. Na Suécia, pra ter uma ideia, metade morreram em asilos. Asilos, sim. Sim. Em casa, em asilo, porque alguém entrou lá carregando a doença. Provavelmente foi porque ele pegou no transporte público. Fechado. Esse é o problema. A razão que nas investigações seria supostamente o transporte público. Não é que o vírus chegou lá do nada pelo ar. Mas beleza, Adrilles, aí pra gente, dá um tchau pra galera e fala que semana que vem vai ter mais ringue, só que dessa vez eu e o Kim e algum outro convidado. Não, você também. Kim, Adrilles, se você quiser, semana que vem você já tá chamado. Valeu, mas vai, termina aí. Sim, foi um prazer estar com você. Guga Noblar, eu te amo profundamente, você é completamente equivocado, mas eu adoro, aprendo com você por contraste. Eventualmente, fiquei muito honrado de participar. Beijos suecos e libertários e não isolados para vocês dois. Tem que voltar às aulas e é ontem, é para ontem. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Um abraço. Valeu, Adrilles. Valeu, galera. Valeu, gente. Tchau, um abraço.